Uma grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, até fazendo berro bom entre Florindônia. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vinda alvorada, até fazendo berro bom entre Florindônia. Aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda lua. Bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia. Boa noite a todos.
Boa noite, Ronaldo. Boa noite, meus amigos, ao pessoal do chat que já está aí. Tá, Mais uma vez, graças a Deus que o nosso irmão está sendo recuperado, quase 100%. Quase. Ainda tem um restinho ainda. Mais uma noite de estudo de Deus e as leis da natureza, né? Hoje a aula número 14, transição planetária. Então, Tassiro, é uma grande satisfação tê-lo aqui novamente conosco, né? Com todos os nossos amigos do chat, é o Daniel, Marcondes, a Simone, Daniele, Marcos, Carmela, né? Todos aí já, a Patrícia também, todos aí já desejando muito boa noite para nós. Mais uma noite. Nós hoje temos a participação da Tayane também, lá de Chicago. Ah, é? Eu ainda não conseguia chegar lá ainda, são tantas aqui, graças a Deus, né? O pessoal está bem presente, aí tá Muito bom. todo mundo esperando para o seu retorno, né? Pois é. Graças a A Deus. Covid me pegou aqui e me deixou 2 semanas de molho. Mas essa doença, realmente, ela é complicada, né? Olha a Tayane aí, ó. Isso. Legal. Então, vamos à prece inicial, Tassiro, para a gente abrir nossos trabalhos da noite? Vamos. Vamos lembrar a todos que a prece é a nossa conexão com o Criador. Eu li uma vez uma mensagem que eu achei muito bonita, falando sobre o que representa a prece. E na mensagem, o autor faz uma comparação da planta, da pequena árvore que está crescendo na floresta, que tem dificuldade de receber a luz do sol por causa das outras árvores que são grandes, e ela então vai buscando, se movimentando e buscando as frestas de sol, e ao invés dela aumentar o número de folha, ela cresce. Ela cresce mais que ela pode para ver se ela ultrapassa as folhas das árvores para poder receber a luz do sol. Porque a luz do sol é que permite para a árvore absorver a energia solar, fazendo a fotossíntese e ficar robusta. Então, a prece representa esse esforço que nós fazemos de crescer, de sair de nós mesmos, de buscar as forças superiores da vida para receber as energias diretas do nosso Criador, para a gente ter as forças espirituais necessárias para a gente viver, progredir e alcançar um dia a plenitude espiritual que todos nós desejamos. Então, vamos orar com esse símbolo na nossa mente, fazendo o nosso esforço de buscarmos, através das dificuldades que encontramos ainda no nosso mundo, a comunhão espiritual com o nosso Pai Celestial. E a ouvir dele as forças espirituais que todos nós necessitamos para nos sentirmos fortes, corajosos, cheios de bom ânimo, de alegria, pela beleza da vida que nos oferece a oportunidade do aprendizado e do crescimento espiritual. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela vida que nos dás, pela alegria, Senhor, de podermos participar contigo da tua obra, da tua criação, fazendo ainda, por causa da nossa pequenez, nosso esforço de colaborar com a harmonia do universo. Sabemos, Senhor, que para chegarmos até ti, nos desse esse amigo incondicional, querido Mestre Jesus, para nos alçar em seus braços amigos de irmão maior, para nos levar até a tua presença.
Obrigado, Senhor, por existirmos. Obrigado por compreendermos a beleza da vida. Obrigado, Senhor, por compreendermos que somos espíritos imortais, que estamos nesse planetinha azul tão lindo, oferecido pelo amor de Jesus a nós, cumprindo um plano teu, Pai Celestial, como Criador de tudo, para que nós pudéssemos, como habitantes desse planeta, crescer na direção do mais alto, para nos transformarmos um dia nos cidadãos cósmicos, que todos os espíritos são quando conseguem a liberdade plena de ir e vir pelo universo. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe o nosso mundo. Abençoe todos os nossos irmãos em humanidade. E abençoe a nossa noite de estudos. Que assim seja. Ô, Tarsiro, antes da gente iniciar a aula, também gostaria de fazer um agradecimento ao Tim e Vanessa, né, pelas essas belíssimas músicas aí que a gente usa para nos harmonizar. Também ao Zé Henrique, né, que gentilmente nos cede as suas músicas, né, esse trabalho belíssimo que ele faz de harmonização. E aos companheiros de transmissão, né, Rádio Web Fraternidade e a Rede Amigo Espíritas também. E também a todos os companheiros que estão aí no chat. Hoje já estamos com 65 já estudantes aqui online. Então vamos lá, meu amigo. A palavra é toda sua. Fique à vontade com a nossa transição planetária. Isso aí. Nós falamos na última sexta-feira que a gente pôde estar aqui, nós tentamos mostrar um pouco, no nosso processo da lei de evolução, como a gente evolui fazendo transições em diferentes níveis de aprendizado que a gente vai adquirindo. E a gente, nesse fenômeno de transição de uma espécie, de uma espécie para outra, nas diferentes correntes hominídeas, né, da própria transição nossa do mundo animal para o mundo humano, né, com a aquisição da consciência da nossa individualidade como espírito imortal. Então, nesse crescimento, a gente vai obedecendo os impulsos da lei de evolução, utilizando os mecanismos das outras leis auxiliares, como a lei do entrar e sair da vida material, das múltiplas vidas, portanto, do mecanismo reencarnatório, também através, né, da experiência, né, porque construímos para nós dois recursos de expressão espiritual, que é o corpo espiritual, perispírito, e o corpo físico, o corpo biológico, para viver na Terra. Então, através da nossa capacidade de ter consciência disso, a gente usa a liberdade de escolha, que é um presente de Deus para nós. Deus nos dá o livre-arbítrio. E para que a gente aprenda a utilizar o livre-arbítrio de maneira inteligente, de maneira esperta, de maneira proveitosa, ele também nos confere uma lei de controle, chamada lei de causa e efeito, que vai nos auxiliando a compreender os resultados das nossas escolhas, a fim de que nós possamos ir norteando o melhor, as melhores escolhas, através do enriquecimento das experiências para todos nós. Então, quando Jesus veio ter conosco há 2000 anos atrás, ele nos ensinou várias coisas. E entre elas, a gente encontra na narrativa de Mateus, a partir do capítulo 24 em diante, não é? Os sermãos proféticos. Dentro desses sermãos proféticos,
há várias informações importantes de Jesus sobre o nosso futuro como espíritos vivendo no nosso planeta. E ele então nos ensina que em algum momento, não é, a Terra passaria por uma transformação importante, porque ela alcançaria a maturidade espiritual de uma boa parte da sua população de espíritos que aqui vivemos, a fim de poder, então, transformar a Terra de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Nós vimos na vez anterior, nós falamos da transição, né, do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, com a colaboração da vinda de inúmeros espíritos exilados de um mundo semelhante ao nosso, lá do sistema Capela, em que esses espíritos estavam passando há 12 mil anos atrás da nossa vida agora, né, por uma transformação semelhante que a Terra está passando agora, mudando de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração. E aqueles espíritos que lá estavam atrapalhando essa transição, atrapalhando o progresso do planeta, foram exilados para cá, para a Terra, para continuarem no mundo de provas e expiações o seu processo evolutivo. E, ao mesmo tempo, nos auxiliar no processo, naqueles que somos aqui da Terra, auxiliar-nos na conquista da civilização. Então, isso aconteceu um pouco mais de 12 mil anos atrás, né, onde a Terra deixou de ser um mundo primitivo para ser um mundo de expiações e provas. E há 2 mil anos, Jesus nos avisa, em várias lições, né, que a Terra passaria por essa transição. E ele insiste tanto nisso, que depois que ele sofre a crucificação e volta para o mundo espiritual, quando João Evangelista já está idoso, ele então pega João, tira João do corpo físico, numa espécie de transe mediúnico, e o leva nas regiões do mundo espiritual e mostra para ele essa história do nosso planeta, desde o Evangelho de Jesus até a transição planetária, até a Nova Jerusalém. E ele, então, pede a João para escrever tudo aquilo que ele vê. E João, então, escreve o Apocalipse. O Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, narra essa experiência mediúnica de João Evangelista, não é? Mediunizado pela influência de Jesus, o nosso diretor espiritual. E ele, então, mostra para João as fases diversas que a Terra ia passar desde o seu evangelho, né, nesses 2 mil anos, portanto, até a gente chegar a esse momento que nós estamos vivenciando agora, que é o momento da transição do nosso planeta para um mundo de regeneração. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse fenômeno transição, porque a gente faz uma ideia muito errada dele. A gente acha que transição é um fenômeno abrupto, e não é tão abrupto assim, tá certo? A gente vai ver que é preciso ter um tempo. É como se fosse um grande rio, né, que vem de um planalto e encontra uma corredeira muito grande para descer para a planície. Então, o rio que vinha calmo na região plana e alta, né, começa a encontrar uma corredeira mais forte e mais violenta na sua movimentação, até poder atingir um nível mais baixo depois e mais calmo, para poder tomar de novo o seu movimento mais lento e suave no processo de seguir adiante até encontrar na sua foz as grandes águas do mar. Então, essa corredeira,
ela representa o fenômeno da transição, que é uma mudança relativamente abrupta, comparada com aquele movimento mais suave que, às vezes, toma conta durante um longo período do rio. Então, é muito interessante essa comparação, porque ela nos permite também visualizar a nossa transição. E a gente tem vários modelos de transição. O que significa transição? Significa que existem dois estados, um estado A e um estado B. E o estado A vai evoluir para passar para o estado B. A transição é esse fenômeno de mudança de A para B. Se for, por exemplo, do dia para a noite, a gente começa a contar logo que o sol está no horizonte e começa a ficar bem vermelhinho, que ele fica, e começa a se esconder atrás do horizonte. A gente, então, marca o tempo, né, e fica vendo. Aí o sol se esconde, mas ainda está claro, e vai lentamente escurecendo até começar a aparecer as primeiras estrelas. Então, quando a gente começa a ver as primeiras estrelas, já está praticamente de noite, o dia já foi embora. Então, a transição terminou e a gente vê agora a noite durar por 10, 11 horas, até chegar na alvorada, onde o processo, ao contrário, acontece. As estrelas vão lentamente desaparecendo, a gente vai vendo um clarão na região do Sol, onde ele vai nascer, até a gente ver o nascer do Sol completo. Então, a alvorada e o anoitecer representam as transições do dia para a noite, da noite para o dia. Se a gente mede esse tempo, dá da ordem de 40 minutos de transição, desde o Sol se pôr até as estrelas começarem a aparecer. Então, 40 minutos, vamos exagerar um pouquinho, por 1 hora, para garantir que a noite está plena, não é? Então, é 1 hora em 10, 11 horas de dia ou de noite, o que significa da ordem de quase 1/10 do período. Então, se nós temos mais de 12 mil anos de mundo de expiações e provas, nós não devemos esperar uma transição planetária para o mundo de regeneração que gaste da ordem de pelo menos 1000 anos. Vários séculos. Por quê? Porque essa transição tem que mudar, selecionar uma população enorme como a nossa, de 20 e poucos bilhões de espíritos que vivemos na Terra, para ficar aqui só aqueles que merecem continuar no mundo de regeneração sem as tribulações do mal. Então, vejo que essa transição é uma transição lenta, porque é preciso ir transferindo uma quantidade relativamente grande de espíritos da Terra para um outro mundo de expiações e provas nas vizinhanças do nosso sistema planetário, alguns anos-luz longe de nós, onde esses espíritos, então, vão ser levados para lá, para poderem nascer no mundo de expiações e provas, um pouco mais atrasado do que o nosso, e continuar o seu progresso espiritual. Então, essa leva de espíritos que vão sendo levados daqui, não são levados de uma vez, não é? Num magote completo, não é bem assim que se faz, né? Deus é um Pai de amor e de bondade, vai dando a chance daqueles que estão nesse processo de modificarem o comportamento de forma definitiva e não precisar ser exilado, porque o Pai tem amor, tem misericórdia por todos os seus filhos. Então, para a gente ver que Jesus nos avisa isso, eu vou trazer para vocês uma parábola que Jesus conta, que eu queria que já está aqui para nós, para a gente ver como é que Jesus, nessa parábola, nos conta essa história.
Essa parábola é chamada a parábola dos lavradores maus. Então, ela começa assim, está narrada lá no capítulo 21, versículo 33 a 45 do Evangelho de Mateus. E ele conta essa parábola depois de contar a parábola dos dois irmãos. Então, é interessante que é uma sequência de parábolas que Jesus conta, já preparando, não é, os discípulos e o povo que o ouvia para essa mudança. Então, ele diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou também uma torre. E depois de construído tudo isso, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Vamos analisar esse começo dessa parábola, que ela é muito interessante. Houve um homem pai de família, Deus, que plantou uma vinha, o planeta Terra. E aí preparou essa terra com uma vinha e deu a essa vinha todos os cuidados necessários. Circundou-a de um valado. Por que a gente faz um valado em torno da vinha? A vinha é uma plantação de uva, de parreiras, de videiras. Então, a gente faz um valado em volta da videira para que as águas da chuva não destruam as plantas. Então, quando a chuva cai muito, ela corre pelo valado que circunda a plantação e não a destrói. E construiu nela também um lagar. O que é o lagar? O lagar é justamente o local onde a gente vai, colhendo a vinha, preparar o vinho. O lagar é o grande tanque que as uvas vão ser colocadas, maceradas para fazer o caldo e para depois preparar o vinho. Então, ele preparou também um lagar. E para que a vinha tivesse segurança, edificou uma torre para que tivesse vigilância, para que nenhum mal pudesse acontecer com a vinha, para que a vinha pudesse ter sucesso. Então, isso aqui é uma representação que Jesus faz da preparação do nosso planeta e depois o mundo primitivo, onde o homem vai aprender a viver na Terra, o espírito já com consciência de si mesmo, representa, portanto, a fase do mundo primitivo que a Terra passou. E aí, quando chega no final dessa preparação, que já a Terra podia dar frutos, arrendou-a para uns lavradores. Quem são os lavradores que foram os arrendatários dessa vinha? Foram os exilados de Capela e todos os exilados que foram trazidos para a terra de mundos de expiações e provas que se transformaram em mundo de regeneração. Porque a gente tem a informação de Emmanuel de que vieram os capelinos para cá, mas não precisa ter vindo só eles. Talvez a gente ainda vá ter mais esclarecimentos para que a gente entenda que um mundo como o nosso não é um mundo isolado, ele é solidário com outros mundos. Por isso, essa migração de espíritos pode se dar muito mais vezes do que a gente imagina. Mas, então, a terra foi arrendada para uns lavradores. Então, esses lavradores são os espíritos que foram trazidos para a terra, já em condições de provas e expiações, para poderem assentar aqui na terra o aprimoramento espiritual deles. Portanto, eles vieram para cá para produzir bons frutos, para sofrer o degredo do planeta deles e, ao mesmo tempo, com essa dificuldade, valorizarem os valores espirituais e se redimirem
e ajudarem o desenvolvimento do nosso planeta. Então, arrendou para os lavradores e ausentou-se para longe. Só que essa ausência não é uma ausência absoluta. Continua Jesus contando. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o outro. Veja, se a gente olhar esse trechinho, a gente vai ver que quem são aqueles servos que foram enviados para a cobrança dos frutos. Todos os missionários que nasceram entre os povos diversos e que lembraram àqueles que aqui estavam vivendo que eles precisavam produzir bons frutos, que o Senhor estava atento a eles. Então, são os profetas, os missionários, todos aqueles espíritos valorosos que se sacrificaram para falar do bem espiritual. Mas esses lavradores, não é? Por causa do egoísmo, do orgulho e da teimosia, agrediram esses servos, não os ouviram, os apedrejaram e até mataram alguns deles. Então, a gente vê que a maioria dos missionários na Terra tem sofrido a violência da ignorância ou do desinteresse dos espíritos que aqui vivemos, dos valores espirituais. Depois, enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Aqui Jesus é que está contando essa parábola, e esse filho que foi enviado é o próprio Jesus. Então, Jesus aqui fala dele mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então, Jesus, ao contar essa parábola, ele já está prevendo o que aquele povo, né, representando esses espíritos teimosos, iriam fazer com o herdeiro. Jesus sabia que ia ser sacrificado. Então, ele fala isso, conta essa história, não é? Se incluindo nela, para que fique bem claro que isso ia acontecer. Aí, ele termina essa história e pergunta para aqueles que estão ouvindo eles: quando, pois, vier o senhor da vinha para fazer a cobrança definitiva, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Essa é a transição planetária que nós estamos passando. Quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Vai fazer uma seleção. Aqueles que são lavradores maus, afrontosa morte, né? Mas a terra será arrendada a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Quem são esses lavradores? São aqueles que se prepararam para viver um mundo de regeneração. Então, essa parábola é uma história muito bonita, porque ela conta para nós, não é, aquilo que está planejado para o nosso planeta. E Jesus, que é o planejador,
nos conta isso da boca dele mesmo, incluindo marcos importantes para a gente identificar. Inclusive o marco do seu sacrifício maior, que se passaram já 2000 anos. Não é que Jesus esteve entre nós, passou por esse sacrifício, mas conta isso depois de forma alegórica para João, através do Apocalipse, mas diz aqui que a terra será arrendada a outros lavradores que a seu tempo vão lhe dar os frutos. E aí Jesus conclui essa história dizendo o seguinte: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular pelo Senhor. Foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha o significado da pedra angular aqui, que eu estou mostrando para vocês. A pedra angular é a que segura a estrutura do edifício. Quem é que segura a estrutura do edifício do nosso planeta? Senão Jesus. Então, Jesus é a pedra angular, né? Que os edificadores rejeitaram, que os lavradores maus rejeitaram. Mas essa pedra angular tem uma função importante. Portanto, conclui Jesus, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra angular, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Isto é, essa transição é inexorável, vai acontecer e não haverá qualquer que terá condições de se opor a ela. É isso que Jesus está dizendo aqui. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que ele falava deles, que Jesus estava falando daqueles fariseus hipócritas, a todos os fariseus do mundo atual, porque nós estamos nessa fase da transição. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto tinham por profeta. Vejam que essa parábola dos lavradores maus é uma parábola significativa para a gente perceber essa transição que Jesus nos fala. Mas Jesus nos fala sobre isso mais vezes. Há uma outra parte do Evangelho de Mateus que está no Novo Testamento também, não é? Que a gente lê aqui assim, que algumas Bíblias, alguns tradutores chamam de juízo final, outros, como o Haroldo, chama de o último juízo. E aqui nessa Bíblia que eu tenho em mãos, traduzida pelo João Ferreira de Almeida e já modernizada, chama A Vida Eterna e o Castigo Eterno. Eu vou ler também para que vocês vejam como Jesus nos avisa isso. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Qual que é a glória de Jesus? O que a gente espera que seja a glória de Jesus, se não a nossa transformação em espíritos melhores? Porque a glória do professor é que os alunos aprendam e se saiam bem na vida pelo aprendizado que adquiriram pelo trabalho do professor. Olha, Jesus é o nosso mestre. Então, a glória dele é essa, de alcançar esse momento em que a Terra vai mudar de nível evolutivo. Então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.
Aqui Jesus, então, falando isso, porque são frases de Jesus aos discípulos e àqueles que estavam ouvindo, ele faz essa separação, não é? Apartará, separará uns dos outros. Uns quem? Todos aqueles das nações que serão reunidas diante dele. O mundo inteiro apartará como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. É importante a gente entender por que Jesus usa desse símbolo do pastor e toma como os pastorados bodes e ovelhas. Bodes e cabritos é a mesma coisa. Cabritos e ovelhas. Qual é a diferença entre o cabrito e as ovelhas? Depois nós vamos pensar um pouquinho. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos ou os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem é o rei? É o próprio Jesus, que virá na sua glória, Filho do homem. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é um velho plano de Jesus. Desde a fundação do mundo, quando Jesus organizou esse planeta, o projeto Terra, com todos os espíritos que iriam viver aqui, já estava pronto, porque Jesus é um espírito puro, um espírito angelical, que tem competência para fazer isso. E aí avisa, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fosse ver-me. Então, os justos, aqueles considerados ovelhas, que estão à direita, lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que coisa impressionante essa fala de Jesus. Quer dizer, a ovelha tem, diferente do cabrito, somente a lã. O resto é tudo igual. O cabrito dá o leite, dá a carne, não é? Dá o couro para fazer sandália, para fazer coisas, para fazer utensílios. Então, o cabrito é útil, inteiramente útil. Mas ele não tem uma coisa adicional que as ovelhas têm, que é a lã. A lã, então, representa o aconchego, o amor, a atenção para com os semelhantes. Por isso ele usa essa imagem bodes, cabritos e ovelhas. Porque as ovelhas não são diferentes dos cabritos, mas desenvolveram uma outra coisa, que é o calor distribuído através da lã, que representa a ação do amor ao próximo. Então, essa passagem de Jesus também é linda, porque ela mostra que quando ele vier, ele vai fazer uma escolha, uma separação. E essa separação se dá no mundo espiritual, através das nossas desencarnações, onde teremos ou não a felicidade de renascer na Terra, se tivermos essa lã que representa a fraternidade. Então, vejo que a condição para ficar no mundo de regeneração é a gente ter uma vida de solidariedade
com os nossos semelhantes. Porque ele continua dizendo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos cabritos, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quer dizer, não tem a lã da fraternidade. Sendo estrangeiro, não me reconheceste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento, mas os justos para a vida. Então vejam, meus irmãos, como é muito interessante, como Jesus nos conta afavelmente e de uma maneira amorosa, como é que a Terra vai mudar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então, é muito interessante isso, que a gente veja que Jesus, tem várias outras mensagens de Jesus, que ele mostra esse mesmo aspecto da transição do nosso mundo para um mundo melhor. Então, é preciso que a gente entenda que essa transição é uma transição suave, lenta, mas muito mais rápida do que o período de evolução que nós tivemos de oportunidade para cuidar dessa vinha que nos foi oferecida. Então, para que nós mereçamos a transição, ficar no nosso planeta, é preciso que a gente desenvolva em nós o quanto antes a lã do amor, a lã da solidariedade, a lã da fraternidade, a importância de nos entendermos como membros, participantes de uma mesma família que deve amor uns aos outros. Então, essa transição é que nós estamos começando. Essa música que o Tim e Vanessa apresentou para nós chama Alvorada. Ela representa o começo dessa transição que vai se dar nesse milênio que nós estamos vivenciando. A cada século que passar, a Terra estará muito melhor. E nós não veremos, como vimos desde Jesus até hoje, tanta violência como nós temos visto, tanto egoísmo, tanto desespero, tanto sofrimento. Gente, nós temos da ordem de 1 bilhão de encarnados passando fome na Terra. E a Terra já produz alimento suficiente para todo mundo almoçar e jantar todos os dias. Então, cadê esse alimento que deveria ser distribuído para 1 bilhão de pessoas que passam fome no planeta? Estão estocados para controlar preço, por ganância, por absurdo de egoísmo e de interesse imediatista, parecido com aquela parábola que Jesus conta do homem que tinha uma terra, plantou muito, colheu demais, destruiu os celeiros, construiu maiores, encheu os celeiros e egoisticamente disse para si mesmo: pode agora descansar a minha alma, que tem tudo que precisa na terra. E aí Jesus termina a história dizendo: insensato, mal sabe que hoje mesmo sua vida lhe será cobrada. Para quem ficará, então, esses celeiros abarrotados? Então, vejam, meus irmãos, vejam, meus companheiros, meus amigos que estão estudando conosco, que essa transição faz parte da lei de evolução. E a lei de evolução é inexorável. Quem ficar na frente dela e atrapalhar, fica para trás. Então, nós temos que compreender isso com clareza.
e temos que arregaçar as mangas e fazer como nós vamos fazer depois, ouvindo essa última música que nós vamos encerrar depois, com uma música do Zé Henrique, né, que ele musicou uma poesia chamada Marchemos, se não me engano, de Castro Alves, porque é essa a nossa tarefa. Nós estamos aqui fazendo esses estudos com um único propósito, de movimentar todos nós de boa vontade para caminharmos juntos na direção da construção de um mundo melhor, melhorando inicialmente e rapidamente, o mais espertamente possível, a nós mesmos. Vamos conversar. Professor, que retorno! Isso porque o senhor está com a garganta ainda, né? Que nem a Daniela deu um recado aqui, ó. Professor, vai tomando água para não ressecar a garganta. Ai, quantas lições, né? Eu não conhecia essa parábola, Tassiro. É Muito uma linda, parábola linda, muito muito bonita, linda, muito linda, simbólica, muito interessante. né? Quanto esclarecimento. E o Daniel Rosa começa aqui com um questionamento em duas partes. Professor Otacílio, quando Jesus diz na parábola que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, estaria se referindo à transferência de Israel ao Brasil como pátria do Evangelho na transição planetária entre os trabalhadores de sua vinha em todo o planeta de regeneração? Gratidão. Na verdade, essa colocação que o Daniel está fazendo, ela é muito interessante. Você observa, Daniel, que a transferência da divulgação e propagação do Evangelho da região da Palestina para o Brasil se deu antes do processo da transição, para dar recursos ainda para que nós pudéssemos conhecer os ensinamentos que são capazes de transformar o nosso comportamento. Então, essa transferência da árvore do Evangelho da região da Palestina para o Brasil se dá logo depois do descobrimento do Brasil, na preparação do planeta para que aqui pudesse florescer todas as religiões, a fim de que a contribuição dos aspectos espirituais para o mundo pudesse ser divulgado do Brasil, especialmente do Espiritismo como o Consolador prometido. Então, ele veio um pouco antes do começo dessa transição. Nós podemos fazer uma avaliação de que a preparação para essa transição ela se dá logo depois da Revolução Francesa, já começa um processo de modificação das coisas no planeta, preparando para um mundo futuro. Vocês vejam que muda muito as atitudes políticas do mundo, a democracia começa a crescer e tomar conta, não é? A liberdade da ciência para poder desenvolver o conhecimento, para que o homem pudesse pensar, raciocinar com a sua cabeça, para poder compreender as lições espirituais com entendimento, com razão. Portanto, essa não é uma transição de pátria, é uma transição de tarefas, de trabalhos espirituais. Israel vai continuar Israel, Brasil vai continuar Brasil, os países vão continuar sendo seus próprios países, mas as pessoas, os espíritos que vivemos em cada um desses países, é que precisamos nos transformar na direção da mudança para um mundo melhor.
Ô, professor, quando você falou daquela questão da fome, a Daniele também fez um comentário aqui, ó, da questão dos celeiros lá. E aqui em Goiânia, várias cestas básicas vencidas no depósito mas não distribuíram. Então, Isso, isso tudo, Daniele, será cobrado, porque as pessoas que são responsáveis por isso, que deixa perder, faz parte do grupo dos cabritos. Não querem ter a lã da ovelha, no símbolo que Jesus utiliza para melhorar o nosso planeta. E é importante que se diga também, não é, que como será arrendado para outros arrendatários, não é, que podem dar fruto, significa que também vamos ter migração de espíritos melhores que vão nascer entre nós, estão nascendo entre nós, para nos ajudar a fazer essa transição mais rapidamente. Então, nós vamos ter muitos espíritos já adiantados, nascendo entre nós. Eles já estão entre nós, muitos estão nascendo entre nós, para poder nos auxiliar a fazer essa mudança, porque a gente tem que mudar todos os processos da educação, todos os processos da economia, todos os processos da política, todos os processos sociais, todos os processos das indústrias, das fábricas, que não tem que se preocupar com lucro excessivo, mas com benefícios para a maioria das pessoas. Então, essa mudança de comportamento mental, de comportamento de atitudes e de sentimentos, colocando o ser humano e a natureza como as coisas mais importantes do planeta, e não o dinheiro, o lucro, as vantagens, isso tem que mudar. E para mudar, tem que mudar com a cabeça de quem já possui esses recursos. Então, espíritos bondosos estão nascendo entre nós para nos auxiliar nessas mudanças que vão sendo paulatinamente feitas a cada geração. Professor, muitas das vezes, né, eu ouço muita gente falando, esse mundo está perdido, o Brasil não tem jeito. Eu queria que você falasse para nós um pouco sobre esses comentários que a gente ouve, né, por aí, que às vezes, né, por falta de entendimento, a gente se deixa levar um pouco, às vezes, também, né? Nós, Ronaldo, somos espíritas. Nós acreditamos no futuro. Nós acreditamos na realidade espiritual. Nós acreditamos que saímos lá de trás como princípios inteligentes, rudimentares. Nós já vivemos como um mundo primitivo. Sim. Por que nós não vamos continuar avançando? É claro que vamos. Essas pessoas são pessoas desanimadas do dia. São pessoas que vivem o dia a dia, eles não vivem a vida espiritual. Não tem um alcance da visão global. Por isso que a concepção de espírito imortal que o homem precisa adquirir é de fundamental importância. Porque quando a gente se descobre espírito, a gente sabe que o amanhã é alvorada, é alviçareira. Basta que a gente trabalhe hoje. E acreditar que Deus, né, ia deixar se perder o nosso planeta. Um planeta lindo como esse. Então, vamos lá. Tem mais um comentário aqui, professor. Professor, então, assim como a guerra reflete o que está dentro, a regeneração do planeta também será uma consequência da mudança interior dos moradores da Terra? Confere? É do Robson. Perfeito, Robson, é isso aí. O Robson sabe tudo. Aí ele complementa aqui. Isso aí, a resposta está no amanhã, fora o imediatismo e materialismo. Exato, nós estamos no processo da reforma, da construção. Emmanuel faz uma comparação da Terra no momento com uma reforma de uma casa. Você já entrar na reforma de uma casa? É uma bagunça, está tudo fora do lugar, aparece todas as sujeiras, teias de aranhas, poeira, porque você tira tudo do lugar. Arranca uma porta daqui, põe uma porta mais bonita, tira uma janela dali, põe outra mais bonita,
parece uma confusão danada, mas alguém planejou a reforma e está de olho, está produzindo a reforma. Os trabalhadores estão trabalhando, parece um caos, mas aquilo tem uma diretriz. A hora que a reforma fica pronta, ninguém fala que a casa estava aquela coisa horrorosa. Então, nós estamos reformando a nossa casa para o mundo de regeneração. E tem uma pergunta aqui do Ibrahim Santana. Salmo 82. Vós sois deuses, é preciso despertar a consciência, somos uma rede de espíritos ligada à grande inteligência suprema. Estamos todos conectados. Quando chegaremos a este patamar? Olha, não importa quando, porque não vai ser todo mundo, Ibrahim. Não é possível, porque tem muitos retardatários. Então, uma parte vai ter que ser exilado. Isso faz parte do processo. Mas que nós todos possamos ser aqueles que acendem a candeia para que todos que possam enxergar a luz vir junto conosco. O Robson está falando aqui que estou aprendendo com o Gamaliel, deve ser do Paulo Estevam, né? Pois é. E a Inês Fernandes pergunta, essa bagunça aumentará muito? Pensa na reforma de uma casa. Enquanto não estiver pronto, tem coisas sendo tiradas do lugar. Não se assuste, porque a reforma foi planejada e o engenheiro que está realizando ela tem competência total para fazê-la bem. Pensa no amanhã, pensa no futuro. Patrícia Ruiz colocou, quantas reflexões maravilhosas e consoladoras que nos estimulam a ser cada dia melhor para que todos possam viver na fraternidade. É isso mesmo, Patrícia. Um abração. A Deise aqui colocou, acho que, né? Tá se questionando. Aqui o Robson falou, não, Ronaldo, o professor Otacílio é o Gamaliel dos dias atuais. Verdade, Robson. Ele confundiu, não é Gamaliel, é camaleão. Professor, estamos mais de 100 aqui, né? Mais de 100 alunos chegando ao final da nossa aula, né? São 10 horas. Você queria fazer os comentários finais para a gente colocar aquele vídeo que a gente combinou? Tá. Então, gente, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não é qualquer Covid que vai segurar a gente, não é qualquer dificuldade econômica que vai segurar a gente, não é qualquer enfermidade que vai segurar a gente. Nós temos que ter bom ânimo em qualquer circunstância da vida. Os desafios que nos chegam são para nos testar, para a gente estar firme, coeso, seguro com Jesus. Lembrem-se dos discípulos de Jesus. Todos eles foram sacrificados, todos tiveram que dar a vida pelo Mestre. Só João morreu de velho, só João Evangelista. Foi o único. E Jesus prevê e diz para ele, João, não vai sofrer essas coisas, né? Mas todos os outros sofreram. Todos os discípulos de Jesus passaram por dificuldades tremendas, numa época muito mais difícil do que a nossa. Nós estamos chorando de barriga cheia. A gente tem comida, a gente tem a saúde, a gente tem os recursos, tem o entendimento, e a gente tem um coração sensível para vivenciar uma época de fraternidade, mesmo que os outros não compreendam. A gente não precisa da compreensão do mundo. Jesus não precisou da compreensão do mundo para realizar o trabalho dele. Então, é esse o trabalho que nós temos que fazer. Nós somos, na linguagem de Emmanuel, não é? Muito importante isso. O quinto evangelho sendo escrito pelas nossas ações. O quinto evangelho vivo. Olha a frase de Emmanuel, a responsabilidade que ele transfere para nós. Não vamos cair nesse desânimo porque a gente tem um presidente que não é bom, ou tem
tem senadores que não são bons, deputados, deixa eles para lá, eles vão prestar conta com a consciência deles para quem de direito, não é para nós. Nós estamos aqui para fazer o melhor que nós somos capazes de fazer. Vamos fazer. Faremos. O professor, só colocar uma colocação aqui da Antônia Clara, eu não sei se a gente deixa para a próxima. Quando Jesus inspirou João para escrever o Apocalipse, qual era o objetivo? É de nos alertar, desde aquele tempo, como seria se a gente não mudar o comportamento espiritual, porque profecia não significa que vai ter que acontecer. Profecia é, se seguir nesse caminho, vai dar com os burros na água. Se você não quiser dar com os burros na água, esteja atento que você está andando por um caminho que precisa ter atenção e cuide do seu passo, seja vigilante. Esse é o propósito das profecias, não é? Então, é preciso que a gente entenda que Jesus estava avisando para nós que a evolução do planeta, dos homens, dos espíritos que vivemos aqui, se não levasse em conta os valores espirituais, ia ter guerra, ia ter sofrimento, ia ter fome, ia ter, né, disputas de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Se a gente não quiser isso, a gente tem que criar a lã, fazer a lã crescer. Sermos ovelhas. Então, agradecemos a todos que estiveram aqui nessa noite conosco, nessa noite de estudo. Agradecemos aos companheiros, né, de transmissão, que é a Rádio Web Fraternidade, a Rede Amigo Espírita. E com a graça de Deus, né, Otacílio, com saúde, estaremos aqui na próxima sexta-feira para mais uma aula, mais uma noite de estudo. Então, vamos encerrar com o vídeo Marchemos, de Castro Alves, né, com a colaboração, né, feitio do nosso amigo, posso chamar de amigo já, né, apesar de não conhecer, né? Zé Henrique é adorável, eu gosto muito dele, é uma pessoa maravilhosa. Ele também falou que quando a gente precisar de músicas, ele fica literalmente à vontade para... Ele cede tudo de graça, não tem nada com direitos autorais, ele faz pela doutrina. Muito bacana. Então tá bom, até a próxima aula, meus amigos. Até, marchemos, todos juntos. Peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição.
É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai no solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopo dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz. Transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Tudo evolui, tudo sonha. Na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, a vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito, quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai, o amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai.